Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? Eu desconfio de quem não goste de nenhuma mídia de vampiro, seja alguma das milhares de versões de Drácula no cinema ou na literatura, em jogos como Castlevania, algumas mais únicas como O que Fazemos nas Sombras e até mesmo em mídias mais infantis como Hotel Transilvânia ou o melhor filme já feito, O Pequeno Vampiro, mas o live action, esquece a animação. Bom, esse era sem dúvida o que eu mais gostava e o que mais tinha carinho, até era assistir Vampiro Humanista Procura Suicida Voluntário, e sim, parece até meio ridículo, mas espero conseguir transmitir o porquê dele ser o melhor e o meu favorito. No filme, acompanhamos Sasha, ou, como eles dizem em francês, Sacha, uma jovem vampira de 68 anos que não possui presas, pelo menos não inicialmente, e por conta disso não consegue caçar. Mas por quê? Tudo começou em seu aniversário quando criança. Sasha, enquanto recebia de seu pai de presente o seu primeiro teclado no qual ela já sabia tocar mesmo nunca tendo visto um pessoalmente, sua tia Georgette lhe dava algo maior, algo com que ela não conseguiria viver sem, uma vítima para beber sangue. Georgette havia contratado um palhaço para animar a festa. Em um de seus truques de mágica, ele se tranca em um baú, mas não consegue sair. E é nesse momento que a família de Sasha fica toda empolgada e chamando ela para participar também. Mas Sasha acaba ficando imóvel, em pânico, e suas presas não aparecem. E logo após esse incidente, seus pais levam ela em dentistas de vampiros, e dizem que não há nada de errado com seus dentes. Levam também psicólogos e neurologistas vampirescos. Fazem alguns testes e tratamentos que mais parecem tortura, como em Laranja Mecânica, e bom, acontece aquilo que seus pais temiam. Em vez de seu hipotálamo reagir aos atos de violência, acaba sendo o córtex pré-frontal ventromedial que recebe essa reação. E para aqueles que não entenderam nada assim como eu e os pais de Sasha, o neurologista explica. Sasha sente compaixão quando é colocada em situações de violência, e não fome. A psicóloga diz que Sasha está sofrendo de estresse pós-traumático, enquanto sua mãe fica em negação por ela ter se apegado ao palhaço. Já seu pai afirma que ela sente empatia até mesmo por pedras. E talvez toda essa situação pudesse ter sido evitada. Anos se passam, e vemos ela agora já adulta, tocando teclado na madrugada para ganhar dinheiro. Afinal, eles são vampiros, mas vivem em sociedade humana ainda. Então seu pai trabalha e sua mãe coloca sangue na geladeira para se alimentarem. Especialmente Sasha, que continua incapacitada de caçar e acaba só bebendo bolsas de sangue. Afinal, qualquer outro tipo de comida a pode matar. Em uma dessas noites tocando piano, ela ganha comida humana, um doce. Mais tarde, naquela noite, ela se vê curiosa com o cheiro e sabor. Mas talvez um pouco além, ela tenha pensado, e se eu fosse uma pessoa comum? Mas indo no seu lugarzinho de sempre, pronta para tocar novamente, ela vê um garoto em cima de um prédio pronto para se jogar. E esse garoto era Paul. Paul é um garoto recluso, fechado e sem amigos, mas apaixonado por geologia e astronomia, que trabalha em um boliche. Sofre bullying na escola e no trabalho sofre de seus colegas de serviço. Na cena que Sasha o vê no topo de onde trabalha, Henry, seu colega de trabalho e também de escola, manda ele acabar logo com essa palhaçada e se jogar, ou voltar lá pra dentro e ajudar no trabalho. Voltando para o seu posto, a situação não é diferente. Alguns clientes são grosseiros com ele e até colocam um apelido sem graça. Em uma cena até jogam queijo derretido nos seus sapatos. Na volta para casa de uma noite não tão tranquila, ele se sente perseguido, e não estava errado. E quem o seguia? Era Sasha, tentando fazer a sua primeira vítima e finalmente despertar suas presas, algo que mais uma vez não acontece. Não inicialmente, só que quando Paul vê a Sasha ele se assusta e... No dia seguinte, mãe de Paul, Sandrine, é chamada para conversar na escola após o incidente. Lá ela escuta que Paul é isso, que Paul é aquilo, que ele poderia ser perigoso e violento, mas ele encerra a conversa dizendo que não faria mal a ninguém, apenas a si mesmo. E ali vemos um pouco mais da relação de mãe e filho. Sandrine é sempre paciente e carinhosa, mesmo que Paul rejeite o toque físico, e o incentiva a procurar ajuda em um grupo de apoio anônimo. Mas chegando lá, Paul topa com Sasha, que também está à procura de ajuda. Enquanto escrevi esse roteiro, chegou no cinema a reexibição de A Noiva Cadáver, de Tim Burton. Inicialmente conheci o filme da vampira através de um post no Instagram da MUBI, e no mesmo instante fiquei encantado com a estética mesmo sem saber do que se tratava, que me fez lembrar a mesma do diretor de Cabelo Bagunçado. Algo sombrio, melancólico, mas cheio de nuances e elegância. Em outras palavras, gótico.
Músicas repletas de sentimentos que muitas das vezes definem os personagens tanto ou mais do que suas falas e atitudes estão escancarados desde o início em ambos os filmes. Seja na música que o Victor toca no piano antes de conhecer a Victoria, triste e cheia de dúvidas se seria o correto se casar com ela, e mais na frente vemos Emily tocando o piano de forma hesitante, com um sentimento fúnebre, o que é irônico, porque mesmo ela já estando morta, ela e o mundo dos mortos é repleto de vida, cores e sentimentos, diferentes de Victor e o mundo dos vivos, todos monocromáticos. Então Victor se senta com ela e começa a tocar junto, transformando a música em algo mais leve e feliz, em um diálogo tão importante quanto os votos de um casamento. Agora voltando para o filme de nome grande, mas nunca ridículo, Sasha, ao levar Paul para seu quarto, ele observa uma coleção de discos e pergunta qual música ela usaria em seu leito de morte. E então, ela escolhe a música Emotions, da cantora Brenda Lee, que de feliz não tem nada, mas o momento é muito importante, porque mesmo sem trocarem uma palavra, eles estão conversando de forma tímida, mas ainda assim sincera e íntima. Não sabemos qual seria a música de Paul, mas a escolha é perfeita para definir a linha tênue que os separa. Sasha sente muitas coisas a ponto de implorar para suas emoções deixar ela livre. E Paul também sente muitas coisas, mas ele se desconecta de todo o resto, não sentindo nada além de indiferença. Que o gótico é um dos movimentos mais influentes e tão antigo quanto o tempo, todos já sabem. Suas características marcantes como na arquitetura, seja os arcos e vitrais nas grandes catedrais, ou sua influência na moda e nos livros e filmes, que são sempre caracterizados pelo mistério, terror e existência do sobrenatural. Mas o goticismo vai além disso, vai além do estilo e da estética. Se passa a se tornar um sentimento, um estado de espírito, um encontro direto com o que está oculto, o que assusta as pessoas, porque ecoa no íntimo. Afinal, o gótico sempre foi e sempre será um contágio sublime. Mas mesmo assim é inegável que o gótico e o mito do vampiro andem lado a lado. Nos primórdios, os vampiros eram apenas monstros que viam suas vítimas humanas como descartáveis e mera fonte de sangue para sua sobrevivência. Mas ao longo dos anos, aqueles que se transformam em morcegos foram sendo adaptados, mudados de acordo com sua época e com o significado seja lá o que for em cada ocasião. Mas sempre são associados a desejos profundos e complexos, seja de morte, culpa ou até mesmo sexual, como mostra no filme Nosferatu, onde o ato de beber sangue deixa de ser apenas um meio para que os vampiros sobrevivam e passa a ser associado à perda da inocência e da virgindade. Eles são, e sempre será, resultados das necessidades humanas. E talvez seja por isso que eu ame tanto esse filme. Ele subverte o mito do vampiro que já foi escrito e reescrito centenas de vezes. É um filme sobre tudo aquilo que o gótico sempre tentou revelar. A verdade que existe na dor, nos desejos impronunciáveis e na fragilidade de existir. Sasha e Paul encarnam duas faces de uma mesma solidão. E quando essas duas naturezas se encontram, não vemos um romance impossível típico dos vampiros clássicos, mas sim um pacto silencioso entre duas pessoas tentando sobreviver aos próprios fantasmas.